Rapaz, tem tempo que a gente não fala de Dragon Ball Super por aqui, hein, meus amigos? Aliás, tem um tempinho que a gente não fala de Dragon Ball no geral. Se eu não me engano, a última vez foi quando comentamos sobre o malfadado Dragon Ball Evolution, e de lá pra cá não teve mais nada. A gente falou um pouquinho do Akira, que morreu, a gente até requentou um vídeo antigo, como uma forma meio bizonha de homenagem, mas coisa nova mesmo tem um tempinho que a gente não fala. Mas não priemos cânico, como eu ando dizendo ultimamente. Eu não esqueci de vocês. Porra, nunca vou esquecer da grandiosa fandom de Dragon Ball que tão bem abraçou esse canal. Hoje nós vamos voltar a falar de coisas novas e ainda tem muito projeto pela frente, tá? Vamos falar do mangá de Dragon Ball Z, analisar finalmente. Vamos falar do anime do Super, entre outras coisas. Então hoje nós vamos comentar a parte do mangá do Dragon Ball Super que vem depois do arco Granola, né? Vamos chamar aqui de arco Super Hero, porque eu tava esperando ele terminar para eu poder comentar inteiro, né? E aí ele terminou tem um tempinho e agora nós podemos falar dele. Eu acho que o vídeo de hoje vai se centrar em torno da noção de escolha, de como certas escolhas são convenientes, ou são interessantes, ou são inteligentes, narrativamente falando, a escolha de certas histórias a se contar, do posicionamento de certos arcos, ou do modo como você vai tratar certos arcos, de como essas escolhas podem ser boas ou ruins pro todo da obra, né? Então, no final das contas, a gente vai comentar as duas partes que tem e cada uma delas vai nos levar a uma reflexão diferente acerca das escolhas que se faz, de quais arcos ele vai botar em que lugar, ou de se certas histórias são interessantes de ser contadas ou não. Vamos aqui, uma coisa de cada vez. Eu descobri quando eu comecei a ler essa história que oficialmente esse arco, que eu achei que era um arco só, é dividido em dois arcos, né? Tem o arco do High School e tem o arco Super Hero propriamente dito. Eu vou tratar tudo como Super Hero, mas existe essa diferenciação aí. A parte do High School, que dura só 3 capítulos, eu gostei bastante. E a parte que eu mais gostei dentro dessa saga, desse arco, é que é uma história bem fechadinha, com começo, meio e fim, apesar de que ela conecta, né? Ela tem elementos que vão ser usados no arco seguinte, que é o do Super Hero. Então, quando eu digo que ela é bem fechadinha, no sentido de ser bem redondinha, não é que ela é autocontida não, porque o Dr. Redo aparece aqui, né? No filme ele aparece no filme do Super Hero, mas no mangá ele aparece na parte da High School e vai ser importante na parte do Super Hero. Então, algumas coisas ficam pro arco seguinte. Mas é uma história bem redondinha, de 3 capítulos, mas o que eu mais gostei foi que, apesar de ser uma história de 3 capítulos, com começo, meio e fim, nesses 3 capítulos, cada capítulo individualmente tem uma vibe específica e todas essas vibes estão conectadas com a pegada de ser uma historinha adolescente que envolve o Goten e o Trunks, né? Eles são as grandes estrelas dessa parte. Então, esse pequeno arco, ele respira histórias adolescentes, ele respira essa vibe adolescente, que é muito gostosinha de ler, é muito gostosinha de sentir ao longo das páginas dessa parte. Então isso aqui foi o que eu mais gostei, é uma mistura de um arco que ele tem 3 capítulos, então ele tem uma história maior sendo contada, mas cada capítulo tem uma partezinha diferente dessa vibe adolescente que dá uma pegada muito gostosa pra toda essa saga, né? A gente sabe que, bom, o Goten e Trunks se mostram aqui os fãs de um herói, né, que basicamente é o Jânio Quadros, é o que vai varrer a corrupção do mundo. Então eles são fãs do Jânio Quadros e eles viram super-heróis, mais ou menos como o Gohan fez antes da saga do Majin Buu, pra combater a criminalidade vestidos de heróis de Super Sentai e coisas desse tipo. Muito legal, né? O primeiro desses capítulos dessa saga gira em torno do Trunks querendo chamar a sua primeira paixonite, né, a primeira paixonite da sua vida, que é a Mai, pra sair. Então perceba que esse é um mote de roteiro, esse é um argumento, essa é uma premissa de roteiro muito comum em filmes adolescentes. Então, ele tá tendo a primeira paixão e ele tá cheio daquelas dúvidas, daquelas inseguranças de como ele vai chamá-la pra sair. E aí ela não pode, ela não vai, ela tem que trabalho pra fazer, e aí ele se envolve nessa grande aventura só pra conseguir chamá-la pra sair. Ele vai tentar resolver o problema dos robôs, né, porque tem um problema lá com os robôs domésticos que a corporação Cápsula fabrica, e eles estão dando problema, e a Mai tá tendo que consertar, porque ela trabalha pra Bulma agora, né, junto com o Pilaf e o Shu, então eles estão tendo que consertar esses robôs e ela tá tendo trabalho demais, não pode sair com o Trunks. Então o Trunks vai resolver o problema ele mesmo para que a Mai tenha tempo livre para sair com ele. E aí é que se conecta toda a grande aventura, porque a gente descobre que quem tá causando esse problema nos robôs é o Dr. Redo, porque ele tá lá fazendo um negócio, um esquema, ele tá usando esses robôs para fazer sushi empacotado para ele vender, etc, etc. Então já percebe-se que esse arco ele tem uma pegada muito humorística, né? Todo ele tem uma pegada muito humorística,
muito leve, muito tranquila. E aí, beleza, a aventura se desenrola lá. No final das contas, o Trunks destrói toda a operação do Dr. Redo, do sushi empacotado, acaba com o negócio do trabalhador, né? Um vagabundo, um playboy que acabou com o negócio do trabalhador. Destrói os robôs e aí na cabeça dele, ele consegue, agora, né, que ele acabou com essa parada, que ele acabou com quem tava, com o negócio de quem tava por trás da quebra dos robôs, agora a Mai vai ter tempo de sair com ele. Só que aí o final do capítulo tem uma daquelas ironias que o Akira Toriyama tanto gosta de botar, ou gostava de botar em suas histórias, que no final das contas o próprio Trunks quebrou os robôs e portanto agora a Mai vai ter que consertá-los. Então, se não é o Dr. Redo reprogramando os robôs para usá-los nos seus próprios propósitos, agora foi o próprio Trunks que causou o problema que vai impedir a Mai de sair com ele. Então, é um capítulo legalzinho que gira em torno dessa coisa do adolescente querendo chamar sua paixãozinha pra sair pro cinema, pra sair pro primeiro encontro, aquela coisa toda, né? Ainda tem o fato do Trunks ter medo de assombração, que é divertido, porque ele, porra, é super poderoso, mas ele tem medo de fantasma, ele tem medo de zumbi, enfim. Aí o segundo capítulo começa girando em torno do fato do Trunks ficar com ciúmes do aluno novato que entra na escola dele, porque a Mai vai pra escola e nesse meio tempo também vai um outro aluno novato, que ele acha que é um aluno, mas é um robô do Dr. Redo, né? E aí ele fica com ciúmes dela, então ele fica tentando impressionar a Mai pra chamar a atenção dela, e ela aparentemente no primeiro momento só tem olhos pro cara, que na verdade depois a gente descobre que ela já tá desconfiando que ele não é um humano, né? Que esse aluno novo não é um humano, é um androide e tudo mais. Mas durante um tempinho fica sendo construído uma ideia de que o Trunks quer impressionar a Mai, mas a Mai tá impressionada mesmo é pelo outro carinha, pelo galegão, que entrou na sala deles na mesma época, né? Que ela entrou. Então, novamente, uma história adolescente, um drama adolescente, um conflito adolescente, que é colocado aqui nas páginas, que é legal de acompanhar, é divertido, é interessante. Depois disso, a gente descobre que esse aluno novo, na verdade, é um robô do Dr. Redo que foi enviado para descobrir a identidade do cara que acabou com os planos dele, né? O cara que acabou com o negócio do sushi no pacote e que levou o seu bem mais precioso, porque no final do primeiro capítulo, o Trunks leva um CD lá que tá dentro de um cofre e aparentemente é valioso. Então o Dr. Redo quer recuperar o CD e quer descobrir quem foi o cara que fez aquilo, né? Que destruiu a operação dele e levou o CD. Então, a partir desse momento, o capítulo passa a girar em torno do robô tentando desvendar a identidade do Trunks, tentando confirmar que foi o Trunks que destruiu o negócio do doutor, e aí o humor se desenrola a partir daí, porque o Trunks percebe que o cara tá tentando revelar a verdadeira identidade dele, né? Dele, Trunks, e aí ele vai se saindo, ele vai conseguindo disfarçar de maneiras cômicas ao longo do capítulo. Aí depois disso, o Akira, ele emenda uma comédia de erros, né? Porque quando tá lá o robô fazendo de tudo pra provar que era o Trunks, a verdadeira identidade do cara que destruiu o negócio do Dr. Redo, o Goten vai lá e do nada aparece levantando uma caminhonete com os braços, né? Com a pura força, pra poder pegar uma bolinha de tênis das meninas que estavam jogando lá e a bolinha ter ficado embaixo do carro. Então, o Trunks fazendo de tudo pra esconder sua identidade, aí vai lá o Goten e mostra o poder dele do nada, assim, pra todo mundo ver, a céu aberto e tal. E aí o doutor passa a achar que é o Goten o verdadeiro culpado. Então por isso que é uma comédia de erros, né? O Goten faz uma cagada lá e aí a história passa a girar em torno de um erro, em torno de um equívoco de julgamento, porque o doutor começa a achar que o culpado era outro, que o cara que o prejudicou era outro. E aí depois o capítulo termina com a vibe de salvar a donzela indefesa, porque no meio dessa confusão, desse PTU, desse fuzuê, a Mai termina levando a mochila do Trunks, carrega na mochila do Trunks que tá com o CD do Dr. Redo. Então quando ele percebe isso, ele manda o robô dele atrás dela e aí o Trunks tem que salvar a donzela indefesa, que é a sua paixonite adolescente. Então é a oportunidade perfeita para ele se aparecer para ela e ela ficar apaixonada por ele. Ou seja, novamente, a história girando em torno de um draminha adolescente bem interessante, né? E o último dos capítulos tem a clássica história do bailinho da escola, né? Então vai ter um bailinho na escola e quem vai chamar quem para sair. E tem uma menina da sala do Goten que é interessada no Trunks, mas o Trunks só tem olhos para Mai. E aí como é que vai ser? E o Trunks todo cheio de dúvidas, porque ele quer chamar a Mai para sair, mas ele não sabe como fazer. E aí no final das contas a Mai termina chamando o próprio Trunks e ele se surpreende, mas depois a gente descobre que é porque a Mai percebeu que o inimigo deles, que foi quem causou a chegada dos androides na escola e que tá tentando pegar o Trunks, tá tentando pegar o CD, etc., que o cientista por trás desses robôs, ele é um fã do Jânio Quadros, ele é um fã do herói lá da vassourinha, e foi prometido que esse herói da vassourinha ia aparecer nesse evento, né, nesse bailinho da escola. Claro, um aluno disfarçado, né, desse personagem fictício e tal. Mas foi prometido isso, e o Dr. Redo, que é esse personagem que eu gosto muito desde a época do filme Super Hero, é um misto de gênio
com ingênuo, né? Ele é um gênio, mas ele é muito ingênuo. Então ele meio que acreditou que o herói estaria lá e aí ele foi lá, não, eu quero lá pegar um autógrafo e tal. E a Mai, percebendo que esse doutor era fã do herói, resolveu ir no baile pra poder pegá-la ele mesmo, né? Já que o doutor tinha causado problemas a ela e tava causando problemas a todo mundo, ela disse, não, eu vou resolver essa parada aí. Então ela chama o Trunks pra ir pro baile, mas não porque tava interessada nele. E aí, quando tá tudo já muito interessante, muito legal, termina que no final das contas tudo se conecta, né? Como um roteiro bem fechadinho que esse arco tem, tudo se conecta no final. Porque aí o Kuririn invade o baile e durante o arco todo o Kuririn tá perseguindo o doutor, porque o Kuririn trabalha na polícia agora, né? Então ele tá perseguindo o doutor e tá tentando desmascarar os planos do doutor. E aí o ato final se dá no baile, porque o doutor vai pro baile realmente buscar um autógrafo do herói dele. E aí tá lá a Mai tentando derrubar o doutor. E aí tá lá o Trunks tentando impressionar a Mai. E aí chega lá o Kuririn com a polícia. Então todas as pontas que foram trabalhadas ao longo do arco se conectam e formam uma história bem fechadinha. E aí beleza, depois tem uma perseguição e a história toda vai acontecendo lá. Mas percebam que estruturalmente o que eu gosto nesse arco é isso. Cada capítulo tem uma vibezinha bem adolescente, de uma historinha leve, de uma historinha cômica puxada pro humor e que se centra em torno dos dramas adolescentes do Trunks e do Goten, principalmente do Trunks. Mas existe um enredo maior do arco que está sendo trabalhado, que tem um vilão que não é um vilão tal, mas é um antagonista e que as forças policiais estão tentando pegá-lo porque ele tem uma informação muito importante. Eles estão com medo de o doutor fazer alguma coisa com esse CD que tem as informações de alguma coisa envolvendo a Red Ribbon. Então assim, tem todo um plot, um enredo que perpassa os 3 capítulos, mas cada um dos capítulos tem um valor por si próprio. Então cada capítulo vale, mas cada um deles é uma pedrinha nessa construção dessa historinha redondinha que termina descambando com essa perseguição, com a luta contra um robô dinossauro, na qual o Trunks, o Goten e o Kuririn se envolvem, e aí terminam finalmente detendo o Dr. Hedo de uma vez por todas, só pra no final ter mais um daqueles finais irônicos, que o Akira tanto adora, igual do arco do Pilaf, e a gente descobre que na verdade o doutor não queria o CD, que supostamente tinha as informações do Cell Max. Ele só queria a capa do CD, porque é na capa do CD onde ele guardava o autógrafo que ele tinha do herói dele de infância, né, do Jânio Quadros lá. Em um momento ele tinha conseguido o autógrafo desse herói e ele guardava esse autógrafo como a coisa mais preciosa que ele tinha, e aí ele guardava esse autógrafo nessa caixa de CD porque era do tamanho certinho, era do tamanho perfeito, do tamanho ideal. E o CD que se dane, foda-se, as informações do CD eu não tô nem aí, eu só queria guardar meu autógrafo. Então a história toda sendo encerrada de uma maneira cômica da forma como a Akira adorava. Então esse arco do High School, essa parte do arco, ela é muito interessante em todos os aspectos, né? É ela que introduz o personagem do Dr. Hedo, que eu gosto muito, e ela tem um andamento humorístico, leve, divertido, ela tem essa pegada de história adolescente e ela é uma historinha bem escrita, com começo, meio e fim bem redondinho, bem amarradinho. Todas as pontas são amarradas e depois ainda tem a introdução daquilo que vai ser o conflito maior do arco seguinte. Então tudo que acontece nesse arco aqui é bem legal. Só que assim, é bem despretensioso também, não tem nada assim, nossa, uma coisa fantástica, eu nunca vi uma coisa igual em Dragon Ball, não. É uma parada que se leva pouco a sério, é despretensioso, mas é bem legal, é bem escrito. E aí isso nos leva ao tema do vídeo, que é o tema da escolha. Se fosse só esse arco aqui, esses 3 capítulos, eu adoraria essa escolha. Por quê? Primeiro, porque é rápido, são 3 capítulos apenas, então não demora muito, não enrola muito. Segundo, porque é bem escrito, é bem feito. E aí serve como uma transição interessante, por ser um arco mais leve, mais despretensioso, serve como uma transição entre o arco pesado do Granola e o arco mais pesado, mais sério, que virá depois, que eu não sei qual é. Mas é uma boa transição, uma maneira de você dar uma aliviada na tensão do arco anterior e deixar tudo mais tranquilo para começar um arco mais sério depois. E aí você ainda pode usar isso para desenvolver outros personagens, né? Porque geralmente os arcos mais sérios giram em torno do Goku e do Vegeta. Você pode usar esses pequenos arcos de transição para desenvolver outros personagens. No caso aqui a gente conhece mais do Goten e do Trunks, que a gente não via nada de muito interessante deles desde da saga do Majin Buu, então a gente conhece mais esses personagens, conhece a versão adolescente deles e vai vendo um pouquinho. E você pode usar esses arcos para desenvolver outros personagens, né, do elenco Yanti ou Tenshinhan e tal. Então eu gosto dessa escolha. Eu acharia interessante que esse fosse um formato que o Dragon Ball Super fosse adotando. Depois de um arco sério, bota lá 2, 3 capítulos, um arcozinho pequenininho, que pode ser bem humorado, né? Tudo bem, a gente sabe que o Akira não tá mais entre nós, mas era uma coisa que ele gostava muito de fazer e pode se continuar essa tradição. E aí você pode desenvolver personagens com
uma historinha mais leve, uma historinha mais despretensiosa, tudo tranquilo, uma transição muito legal. Então, enquanto escolha, aí aquilo que eu disse, é uma escolha boa, me parece, estruturalmente falando, porque você ganha de todos os lados, na minha opinião. Eu não vejo necessidade de você emendar arco sério um atrás do outro, como era, por exemplo, na época do Dragon Ball Z. Acho que não tem mais necessidade desse tipo de coisa. E você ainda pode expandir o seu universo com esse tipo de arcozinho, né? Arcozinho não dá, desse arquinho. Só que aí vem a segunda parte da nossa parada, que é a do Super Hero, propriamente dito, e aí a gente vai chegar a uma conclusão diferente. Por quê? Vocês sabem que eu adorei o filme do Super Hero, eu gostei bastante, porque ele é um filme divertido, é um filme despretensioso, é um filme legal. E esse arco aqui no mangá, ele é praticamente idêntico ao filme do Super Hero. O essencial é igual. Alguns detalhes foram mudados, algumas coisas foram acrescentadas, outras foram levemente modificadas, mas o essencial é igual. O conflito é o mesmo, os vilões são os mesmos, é tudo muito, muito, muito parecido, né? No geral, se você me perguntar qual a versão que eu gosto mais da versão do mangá. Por quê? Porque ela mantém todos os pontos fortes do filme e ela melhora alguns pontos que no filme eram fracos, na minha opinião. Por exemplo, a luta final no filme pra mim é qualquer nota. Na verdade, qualquer luta no filme Super Hero pra mim foi qualquer nota. E nesse filme aqui não, a luta contra o Cell Max, ela tem um roteiro bem mais interessante. É uma luta que dura um pouquinho mais e o roteiro dela é mais legal. Ela envolve melhor os personagens. Não é que acontece nada de muito diferente, não. Os pontos centrais são os mesmos, mas ela envolve um pouquinho mais os personagens. Eles vão tendo mais tempo pra aparecer. E isso acarreta em coisas que eu critiquei. Eu tava ouvindo o áudio que eu lancei sobre, né, o vídeo que eu lancei sobre o filme do Super Hero. E algumas coisas que eu reclamei ali eu não achei problema aqui. Por exemplo, eu disse lá naquele vídeo que o sacrifício do Gama no meio da luta contra o Cell Max não me convenceu no filme. Eu já achei uma cena bem mais interessante aqui no mangá, tá? Não vou dizer que eu fiquei emocionado, porque no final das contas o Gama era um personagem genérico, meio aleatório. Mas eu acho que foi mais bem construído esse drama aqui. Acho que porque tem um pouquinho mais de tempo, né? Lembrar que o filme do Super Hero é um filme de 1h20. No mangá teve um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de páginas e mais de espaço para construir o, entre aspas, drama do arco, que é um arco despretensioso também, ele é bastante bem humorado como filme, mas teve um pouquinho mais de espaço para que fosse desenvolvida essa parte mais séria, então o drama funcionou um pouquinho mais no mangá do que no anime, do que no filme, na minha opinião. Então esse é um ponto que melhora. A luta final em si melhora também, então tanto em roteiro quanto em coreografia, ela é mais interessante, ela é mais detalhada, ela envolve melhor os personagens no mangá do que no filme, então tem algumas coisas que são melhores, então por esse motivo eu diria assim, analisando de forma isolada, eu gostei mais da versão mangá do que da versão filme. Só que alguns pontos fracos se mantêm, né? Eu ainda não gosto muito do fato do power-up do Piccolo ser completamente de graça. Ele fez a mesma coisa que o Granola fez no arco passado, que é pedir pro Shenlong um power-up. Só que a diferença é que o Shenlong do Granola, pelo menos, deu a ele um custo para ele conseguir esse power-up, né? Então ele melhorou, ele ficou muito mais forte, mas isso veio a um custo. O Piccolo não, o Piccolo recebeu totalmente de graça essa transformação nova. Aqui vale o que eu falei no vídeo sobre o filme do Super Hero, que eu entendo que alguma coisa tinha que acontecer com o Piccolo para ele voltar a ser relevante, para ele voltar a ter uma força compatível com o nível atual da série. Provavelmente seria uma transformação mesmo e teria que ser uma transformação meio que vinda do nada, isso é verdade, mas não deixa de ser meio problemático, né? Que o cara, não, agora ele virou, eu nem sei qual é a força do Piccolo laranja dentro da lore do Dragon Ball atual, eu não sei o quão forte é o Piccolo laranja, mas ele claramente é muito forte, e aí ele ganhou essa parada de graça, assim, de mão beijada, ele só pediu e foi dado, tipo, é gratuito, não tem como falar que não é gratuito, então isso continua do mesmo jeitinho aqui no filme, no mangá, como era no filme. O personagem do Cell Max continua sendo um problema, porque ele é feito só pra fanservice, isso não muda aqui, ele é um personagem tão genérico quanto o do filme, ele só grita, ele não tem racionalidade, assim, no mangá ele foi colocado porque o arco já foi feito no filme e tem que ser adaptado no mangá, né? Mas o conceito dele continua sendo só um negócio pra biscoitar com o fã em cima da nostalgia de um personagem querido da franquia, e eu nunca gosto disso, eu reclamei disso no filme e eu reclamo disso no mangá porque eles não deram um uso melhor pro personagem no mangá, ele fez basicamente as mesmas coisas que ele faz no filme, então ficou a mesma merda. Um ponto que eu achei que melhorou um pouquinho foi a transformação do Gohan, né? Eu reclamei da transformação do Gohan no filme, eu acho que melhorou um pouquinho porque acho que no mangá a cena ficou um pouco mais convincente no sentido de que o Piccolo talvez tivesse morrido. Por alguns instantes dava pro Gohan pensar, não a gente já sabia que ele não tinha morrido, mas pro Gohan pensar que o Piccolo tinha morrido e portanto isso meio que foi um gatilho pra ele ativar sua nova transformação. Mas mesmo essa cena é biscoiteira, mesmo essa cena é nostalgia barata porque ela é quase idêntica à cena do Cell, da saga do Cell quando o Gohan desperta o Super Saiyajin 2. Então, conceitualmente falando, eu não gosto dessa cena porque novamente é nostalgia barata, mas
Mas, como isso acontece no filme também, eu acho que os pequenos detalhes fizeram essa cena ficar um pouquinho menos ruim no mangá do que no filme, né? Então é isso, analisando isoladamente, não tem muito o que falar, né? É um arco engraçado, tem lá o Piccolo sendo a babá da Pan e treinando a Pan também. O Piccolo com o celularzinho lá, morando na casinha dele, recebendo o ursinho de pelúcia. Eu não tenho muito o que falar da parte do Super Hero, com muitos detalhes, porque o que eu tinha pra falar rigorosamente tá no vídeo que eu falei sobre esse filme. E esse arco no mangá muda muito pouco em relação ao que nós vimos no filme. Então, não tem muito o que eu ficar falando de forma detalhada, exceto essas pequenas mudancinhas que eu acho que tornaram a versão do mangá melhor. Só que aí é que entra a coisa. Isoladamente, a versão do mangá é melhor pra mim. Só que quando a gente analisa em contexto, eu aceito mais o filme do que o mangá. Por quê? Porque eu tendo a interpretar os filmes, mesmo quando eles são, entre aspas, canônicos, como um universo à parte. É um universo que se basta a si mesmo. Beleza, eles pegam várias coisas que aconteceram no mangá, né? A história base é a do mangá, os personagens são os mesmos, os poderes, a lógica, o funcionamento do universo é igual o da série original. Mas ele conta uma história que geralmente é a história autocontida, que fica ali mesmo e tanto faz como tanto fez. Então um filme que seja só de galhofa, só de tiração de onda, e aí tem lá um vilão meio genérico que não significa muita coisa, e os personagens Gama 1 e Gama 2 sejam meio genéricos também, tudo isso eu aceito melhor no filme do que no mangá. Porque a partir do momento que entra no mangá, ele passa a fazer parte da linha oficial, vamos dizer assim, da história. Não tem como você ignorar, dizer que é uma história à parte, é uma história que tá de lado. Ela não tá de lado, ela integra oficialmente agora o mangá. E aí eu acho que, bom, para um arco do mangá que dura 10, 12 capítulos, você deveria apresentar um pouco mais. O vilão Cell Max agora é um vilão do mangá do Dragon Ball Super, e sendo tão genérico quanto ele é um problema maior do que um vilão qualquer de filme. Porque os vilões de filme são quase todos genéricos e quase todos meio foda-se. Que é meio isso, os filmes são um universo à parte, pelo menos pra mim sempre foram. Então quando eu analiso dentro do contexto, eu peso mais a mão pro mangá, eu tenho mais expectativas do que eu exijo pro mangá do que pro que eu exijo dos filmes. Então ainda que a versão mangá seja mais polida, seja melhorzinha nos detalhes, no cômputo geral eu aceito muito menos a versão do mangá do que a versão do filme. Principalmente pelo fato de que ela já contou uma história que a gente já conhecia. Então você traz uma história que já foi vista, conta ela de maneira quase idêntica de novo num mangá que é mensal. Quanto tempo da vida a gente perdeu com essa história que a rigor é inútil, porque a gente já conhecia a história do filme. Um ano, acho que foram 12 capítulos, um ano e pouquinho, aí é complicado, né? Aí é complicado, porque em outros momentos do mangá do Super, eles resumiram a história de filme em poucos quadros. Inclusive, nesse arco, eles resumem o filme do Broly em poucos quadros. Então, por que não fazer isso com Super Hero? Por que não colocar a parte do High School como uma boa transição ali de 3 capítulos, ali 2, 3 meses para dar uma descansada, começar um arco mais sério e aí você só dá o contexto geral. Ó, teve os eventos do filme do Broly, teve os eventos do filme do Super Hero. Pronto. Isso tá integrado na linha oficial de Dragon Ball e a partir de agora a gente vai voltar a contar uma história mais interessante, mais impactante, com personagens mais carismáticos, etc. E principalmente uma história que você não conhece, que você que tá lendo não conhece. Então aqui a gente volta a falar de escolhas. A escolha de fazer esse arco do Super Hero do jeito que foi uma puta de uma perda de tempo. E é daí que vem, novamente, eu não faço clickbait, nunca se esqueçam disso. É daí que vem a thumbnail que eu trouxe. É uma puta de uma perda de tempo. Por mais que o arco em si não seja ruim, e eu não acho ele um arco ruim, porque eu não acho o filme ruim, eu não acho o Super Hero ruim, eu gosto da vibe de humor, eu gosto do que é colocado ali, mas você lançar isso em mangá já é um pouco pior do que no filme, porque no filme o simples fato de não ser um lixo supremo já me agrada muito, é um filme despretensioso e eu gosto, mas no mangá ele fica meio genérico, como um arco do mangá, julgando com o sarrafo do arco do mangá, ele já fica meio genérico, e principalmente a escolha de você contar uma história que já é completamente conhecida e mudar praticamente nada, não é nem que você dê uma nova versão dos fatos, você mudou detalhes importantes pra ficar, não, você contou a mesma história praticamente de forma idêntica, então assim, é só uma perda de tempo. Você esfria o cara que tá acompanhando o mangá. Você esfria o cara que tava naquela pegada do arco de granola. E aí não é que você botou um arco rapidinho só pra dar uma respirada. Você ficou um ano segurando uma parada que todo mundo já conhecia. Hein? E pelo que eu senti, o hype da fandom de Dragon Ball com relação a esse arco foi nenhum. E é justificado, porque eu teria hype pra uma coisa que eu sei que vai ser igual, que tá se desenhando como idêntico, que é só pra ver se vai ter alguma diferença importante, vou ficar acompanhando mês a mês, ansioso pro novo capítulo, só pra ver se ele mudou alguma coisa, não, né? Não, você tem que trazer uma história nova. Então, a escolha de fazer esse arco do Super Hero todinho de novo foi tão ruim pra mim, quanto ou até pior do que a escolha de começar o anime do Dragon Ball Super com os 2 filmes, né? Como tinha acontecido lá no anime, lá em 2015. Então, a gente tem aqui 2 sagas que demonstram
mostram bastante como você pode fazer uma escolha muito boa ou muito ruim. A primeira parte é uma escolha muito boa justamente porque gastou pouco tempo da audiência, foram 3 meses e acabou e já vamos para a próxima. E com uma história nova, uma história com uma pegada diferente. E a segunda fez tudo ao contrário, enrolou demais com uma história que já se conhecia e que não se mudou nada. E aí fica no final das contas uma pequena decepção para mim, que eu não critiquei muito. Eu mencionei no vídeo que eu fiz sobre o filme do Super Hero, só que lá eu fiz com um tom elogioso, e aqui eu vou fazer com um tom de crítica, porque novamente, apesar do arco ser praticamente a mesma coisa, e os pequenos detalhes que mudam são melhores aqui do que lá, mas o contexto geral é diferente. Porque durante muito tempo eu fiquei com vontade de ver um arco no qual o Goku e o Vegeta não fossem o foco. Porque eu acho que Dragon Ball escanteou demais o seu elenco. O elenco de Dragon Ball é bom demais para ter sido deixado de lado como ele foi, invariavelmente deixado de lado. Então eu ficava viajando, pensando, como é que eu escreveria um arco no qual Goku e Vegeta fossem deixados de lado um pouquinho para poder brilhar o Piccolo, o Gohan e até o Yantia, o Kuririn, o Tenshinhan, todo mundo. Eu queria realmente um arco que o elenco de apoio brilhasse. E esse arco é isso, de certa forma. Ele traz o Gohan e o Piccolo de volta pro jogo, né? Porque agora eles têm novas transformações, então eu imagino que a gente vai ver mais deles nos arcos futuros. E ele dá o destaque para esses caras e o foco para esses caras. E dá um pouquinho de espaço pro Goten e pro Trunks, que já tinham tido o espaço deles no arco passado. Ele dá um pouquinho de espaço pro Kuririn. Ele dá um pouquinho de espaço para todo mundo, apesar de que eu quero mais espaço para esses personagens. Mas aí, quando você considera que ele é um arco do mangá, um arco genérico, um arco com pouca personalidade, com esses vilões, o Gama 1 e o Gama 2, enquanto antagonistas, quando eles são antagonistas, são sem graça. E o Cell Max é péssimo. Um conflito que é muito mais galhofeiro do que sério, que como eu disse, no filme eu acho do cacete. E não acho ruim no mangá, mas pra virar um arco de 12 capítulos. Então assim, veio o que eu queria, mas não da forma que eu queria. Da forma que veio, não me foi satisfatório. Ver o Piccolo e o Gohan brilhando dessa forma. Eu gosto que agora eles vão ter mais espaço, parece, pra continuar o arco. E no finalzinho tem lá os capítulos que aí sim é a história nova, no qual o Gohan ajuda o Broly, porque o conceito da nova transformação dele parece com o conceito do Broly e tal. Tudo isso é razoavelmente interessante. Mas o arco no qual ele brilhou, o arco no qual o Piccolo brilhou, o arco no qual os escritores tiveram coragem de escantear um pouquinho Goku e Vegeta pra explorar o resto do elenco, foi um arco qualquer nota. Foi uma história que é legal, mas que funciona melhor no filme do que no mangá. Uma história que não se deu o trabalho de construir um vilão da hora, não se deu o trabalho de construir um conflito da hora, não se deu o trabalho de construir nada. É requentar a Red Ribbon, é requentar o Cell, é requentar os planos de dominação mundial da Red Ribbon, trazer o cara que é o filho do comandante Red. Então, porra, cara, não dá. Então, assim, o contexto importa. O contexto importa. Eu continuo gostando muito do filme do Super Hero e não acho esse arco horroroso, um lixo, nem nada do tipo, mas é uma perda de tempo. Imagino pra quem ficar acompanhando mês a mês, uma puta de uma perda de tempo, uma escolha que pra mim aí sim é uma escolha desastrosa de colocar esse arco idêntico, segurar um ano da vida dos fãs com um arco que era uma perda de tempo. Então a escolha em si é desastrosa, ainda que o arco não seja desastroso. Perceba a diferença. Por isso que eu disse que o tema do vídeo era escolha. Às vezes a história não chega nem a ser ruim em si, mas ela é só inconveniente naquele momento. O modo como você coloca ela fica ruim dentro do contexto, e eu acho que é esse o ponto. O arco em si não é ruim, mas o encaixe dele é ruim. Era melhor ter resumido tudo rapidamente e a gente passado por uma coisa diferente. Fazia o arco do High School, que é história nova, era uma história que a gente não conhecia e que é bem mais rapidinho, como uma transição, e já parte pro próximo. Isso eu acho mais interessante. Não sei o que é que vocês pensam, não sei o que é que vocês acharam do arco do Super Hero. Eu achei um tiro no pé, principalmente porque Dragon Ball Super é um mangá que ainda tá tentando se estabelecer entre a fandom mais antiga, né, vamos dizer assim. O arco do Granola muita gente não gosta, mas muita gente gosta. O arco do Moro já foi um arco que a galera já achou mais legalzinho. E aí você vai lá e perde um ano da vida de todo mundo com uma parada que é galhofeira e que funciona melhor em arcos curtos e em filmes e contando uma história já conhecida. Aí é foda. Beleza, senhores? Por enquanto é só. Vai ter muito mais Dragon Ball no canal aqui, não se preocupem. Mas semana que vem nós vamos finalmente começar ou recomeçar a falar de Jujutsu Kaisen. É chegada a hora, senhores. Até lá então.